Há uma questão fundamental na vida da sociedade que tem sido alvo de muitas discussões, tanto em nível de família, em nível governamental, em nível geral. É a que se relaciona à educação. Ninguém pode imaginar que uma sociedade se construa e se mantenha em boas bases longe dos princípios educacionais. Mas o que temos visto é que a educação não tem sido bem trabalhada pelos responsáveis por ela. Exatamente por uma deficiência básica, uma questão conceitual. O que se vem chamando de educação? O que entendemos por educação? O que as classes sociais admitem seja a educação? Quando pensamos em educação, costumeiramente pensamos em instrução. As tradições culturais norte-americanas e europeias trataram de chamar educação ao aprendizado intelectual. Uma criatura muito bem instruída, dizia-se e afirma-se ainda hoje, é muito bem educada. Por terem estudado nos melhores colégios, por terem tido excelentes professores, por terem feito bons cursos, diz-se que essas pessoas têm ou tiveram uma boa educação. Não resta dúvida de que a questão educacional passa por esse viés instrucional, mas educação não é propriamente a instrução. Se a instrução representasse a educação, a humanidade estaria um pouco melhor. Quando falamos em educação, estamos nos referindo a essa arte ou a esse ofício de plasmar o caráter dos indivíduos. Sempre que trabalhamos o caráter das pessoas, estamos trabalhando a sua educação. Educar é a arte de moldar ou de formar os caracteres. Se pensamos dessa forma, temos que admitir que poderemos ter boa ou má educação. Encontramos indivíduos cujo caráter é muito mal formado. Foram educados, receberam implementos, obtiveram incrementos para isso. De uma criança mal educada, quase sempre dizemos que é sem educação. Entretanto, ninguém é sem educação. Pode ter uma má educação. É essa criança que foi recebendo no seu habitat, no seu meio ambiente, de seus pais, dos adultos, das pessoas que com ela conviveram, esses elementos que reforçaram as deficiências próprias. Cada vez que um pai ou uma mãe diga para o seu filho: "Não me traga desaforos para casa. Se apanhou, bata também", está criando um violento deseducado. Seria importante que os pais dissessem: "Traga para casa", porque em casa conversamos, dialogamos, explicamos e desaguamos as pressões, as tensões daquilo que se viveu na rua. Os antigos diziam que quando um não quer, dois não brigam. Esta é uma verdade. É importante verifiquemos que a criatura violenta muitas vezes aprendeu a ser violenta na contextualidade da sua família ou do seu grupo social. São muitos os pais que ensinam aos filhos a tirar vantagem de tudo, a explorar as pessoas parvas, tolas. Isso começa em casa, quando os pais contratam servidores domésticos de baixo nível intelectual para lhes pagar salários de fome. A criatura trabalha intensamente e ganha salários muito baixos. Essa exploração, que as crianças vão aprendendo desde sua própria casa, é deseducação ou, se quisermos, uma má educação. Estaremos formando os nossos pequenos, nossos jovens, para que sejam adultos exploradores. Devemos começar a pensar, a refletir maduramente na importância do fenômeno educativo. Jamais teremos uma sociedade bem posta, jamais encontraremos uma sociedade bem estruturada, bem ordenada sociopolítico-economicamente, longe das bases da educação. A partir do momento que se der atenção ao fenômeno educacional, começaremos a plasmar uma nova estrutura da sociedade. Os nobres guias da humanidade estabeleceram que, enquanto as instituições não mudarem seus valores estruturais, não adotarem posturas éticas, ético-morais, será muito difícil que ela se modifique, uma vez que tudo conspira para a manutenção do egoísmo. A fim de que o egoísmo bata em retirada e que possamos pensar numa sociedade plural, com pessoas diferentes, de variados níveis culturais, de múltiplos interesses, respeitando-se reciprocamente, o fenômeno educacional deverá estar implantado. Uma das grandes deficiências do processo educativo está no educador. Seja pai, mãe, professor,
É uma pessoa que carrega em si seus próprios conflitos, suas aberrações, suas insanidades, suas perversões. É muito difícil não deixar que essas coisas vazem no momento ou durante o processo em que se elabora a educação. Como educar crianças ou jovens sem que esses valores estejam devidamente assentados em nossa própria intimidade? Quando falarmos para a criança ou para o jovem a respeito desses elementos educativos, não falaremos com verdade, com convicção, não teremos a crença necessária para que ele admita e assimile. Será fácil para o educando ler na voz, no desvio do olhar do educador, que aquilo que ele está propondo, o que ele está dizendo, não corresponde à verdade. Por isso, a educação precisa trabalhar desde a figura do educador para que haja transparência na relação educador-educando, para que haja verdade, uma vez que temos entregue aos nossos jovens, às nossas crianças, uma herança de discurso muito bonita, porque os governantes candidatos falam na grandeza, na importância da educação. Ainda que eles estejam pensando na escolaridade, ainda que estejam admitindo essa educação escola, ainda assim é um discurso vazio, porque eles não acreditam que a educação tenha validade, porque uma vez que as comunidades estejam bem educadas, não aceitarão as falcatruas, as corrupções, toda essa vilania que estamos encontrando no mundo, nas estruturas sociopolíticas, econômicas e religiosas. É muito importante o fenômeno da educação, mas a educação mais eficaz não pode ser tida como um mero verniz social. Não é educada a pessoa que fala manso, que dobra o pescoço para falar, que tem maneirismos, trejeitos, salamaleques ou mise-en-scène. Essa é uma pessoa maneirosa. A pessoa educada é aquela que vive de maneira educada, que imprime a boa educação à sua vida, à sua relação com seus filhos, com seu esposo, com a família, como um todo, e gradativamente à sua relação com a sociedade. Não adianta ter uma boa cultura acadêmica se não conseguimos fazer bom uso dela. Encontramos pessoas que dão aulas de moral, cuja língua é uma verdadeira chibata do comportamento e da vida alheia. Pessoas que têm um discurso completamente alienado, distanciado do curso de sua vida. A importância da educação está em que, para que banhemos o outro com as suas águas cristalinas, é indispensável que nos banhemos primeiro. A educação é profundamente importante, por isso precisamos enfatizar que sem as bases de uma educação, mudança de comportamento, uma educação que nos ensina a viver na Terra e a nos relacionarmos com os outros, muito dificilmente a nossa sociedade encontrará o desfecho feliz a que faz jus e que espera.